Irmãos, mais uma vez, boa noite. Só para a nível de comunicação aqui, o reverendo Arthur não pode estar junto aqui com a gente aqui na nossa celebração dominical, porque ele está celebrando um casamento nesse momento. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando essa celebração, né? Que de fato possa tudo ocorrer bem da onde ele está. E semana que vem a gente é agraciado com a ilustríssima presença do reverendo. Amém, irmãos? Sem mais delongas, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos, como povo de Deus, de mantermos intacta a nossa identidade diante de uma sociedade pervertida, diante de uma sociedade onde abandonou os seus valores. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa necessidade de mantermos intacta a nossa identidade como povo de Deus. Amém? E para poder falar sobre essa temática, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Todos acharam? Amém? E o livro do profeta Daniel, no capítulo 6, diz o seguinte: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, até o pôr do sol livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre.
taparam a cova com uma pedra. O rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, fala aos nossos corações essa noite, Pai. Que possa ser internalizado nos nossos corações a necessidade que nós temos de manter intacta a nossa identidade de povo de Deus na sociedade, que a gente possa ter um entendimento de que nós precisamos ser sal e luz nesse mundo e revelar, Pai, os seus preceitos, revelar a tua vontade e o teu evangelho, Pai. Glorifica o teu nome, Pai. O Senhor é a pessoa mais importante aqui essa noite. Comunica a tua verdade em nossos corações, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, o capítulo 6 de Daniel, ele fala sobre a última das 6 histórias contadas por Daniel dentro do cativeiro babilônico. Amém. Obrigado, irmão. E essas 6 histórias contadas por Daniel, depois precedidas por 4 visões, elas tinham por perspectiva fortalecer a fé dos seus conterrâneos dentro da Babilônia, que também viviam uma realidade de vassalo, como cativeiro dentro daquele contexto. Só que o objetivo dessas histórias não era somente de fortalecer aqueles irmãos na fé, mas também tinha por objetivo preparar eles para viver dentro daquele contexto. Porque é importante a gente lembrar, irmãos, que o povo de Israel viveu dentro do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, o Império Babilônico, melhor dizendo, ele foi subjugado pelo Império Medo-Persa. Em seguida, foi subjugado pelo Império Macedônico, de Alexandre o Grande, que por sua vez foi subjugado pelo Império Romano. E em todas essas condições, o povo de Israel sempre foi vassalo. O povo de Israel sempre viveu dentro do cativeiro desses respectivos impérios. Então, teve até dentro do período do Império Macedônico em que um sacerdote chamado Macabeus tentou promover uma revolução popular com a tentativa de tentar trazer autonomia para o povo de Israel, só que foi frustrada. Eles foram esmagados posteriormente. Então, o objetivo de Daniel, com o seu livro e as histórias que ele conta, é fortalecer o povo de Deus e prepará-los para que eles sejam uma bênção dentro daquela realidade, dentro do cativeiro babilônico e agora dentro do contexto em que a gente está lendo, sendo uma bênção também dentro do Império Medo-Persa. Mas o grande perigo que Daniel ele tenta salientar quando ele quer preparar o seu povo para viver nesse contexto não é o cativeiro em si, não é a prisão, não é a realidade de exilado. A grande realidade que Daniel ele tenta trazer para o seu povo e o verdadeiro perigo que ele tenta salientar é o perigo de se perder a sua identidade como povo de Deus dentro de uma cultura estrangeira. Esse é o grande perigo que Daniel ele tenta exaltar para o seu povo, para que ele mantenha dentro daquele contexto a sua identidade como povo de Deus e seja uma bênção dentro daquela realidade. E é exatamente isso que a gente vê nas histórias que Daniel conta. Ele chega aos 14 anos na Babilônia e diz não para a Babilônia. Ele diz não para as iguarias do rei. E ele não só condena
aquilo que é de ordem pecaminosa da cultura babilônica, mas ele também é uma bênção na Babilônia. Ele se torna governante máximo da província da Babilônia. Ele se torna o principal dos sábios do reino de Nabucodonosor. Posteriormente, a gente vai ver aqui no Império Medo-Persa ele sendo levantado como um dos supervisores do Império de Dário. Então, basicamente, esse é o objetivo que Daniel ele tenta passar para o seu povo, para que eles mantenham a sua identidade como povo de Deus, mas para que eles também prosperem aonde Deus inseriu eles para poder viver. Para que eles não se aculturem à realidade babilônica, mas se insiram na realidade babilônica para poder fazer a diferença. Porque é lá que eles estão. Esse é o objetivo do livro de Daniel. Só que Daniel, capítulo 5, mostra a ascensão de Belsazar, que é o filho de Nabucodonosor, que ascende ao reino babilônico, do Império Babilônico. E nesse período específico, Daniel ele fica relegado. Ele fica de lado, ele fica escanteado. E existe uma história muito interessante em Daniel, capítulo 5, que mostra Belsazar dando uma festa, bebendo todas. Ele chama as concubinas, ele chama os nobres do reino, entornam todas, se embriaga, e chega num determinado momento que ele pede para trazer as taças que serviam como utensílios do templo em Jerusalém, que foram para a Babilônia como despojos, na época em que a Babilônia invadiu Jerusalém. E ele pega essas taças que eram usadas para o culto cerimonial para poder beber. E acontece de uma forma sobrenatural, uma mão aparecendo na parede da onde eles estavam reunidos, escrevendo uma descrição em hebraico. Em hebraico não, em aramaico. Perdão, para quem acompanha a escola bíblica desde novinho sabe qual é essa descrição. Né? Mene, mene, tekel, parsim. Né? Que significa, em aramaico, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Fostes pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Mas naquele momento não tinha ninguém capaz de decifrar essa descrição em aramaico. Nem o rei, nem os sábios do rei. Então eles lembraram de Daniel que estava lá relegado, esquecido durante um tempo. Eles lembraram que Daniel foi alguém importante no império de Nabucodonosor. Então eles falaram, chama lá Daniel. E Daniel ele vai até lá, descreve o que foi escrito e diz para Belsazar, essa noite mesmo, o rei do Império Medo-Persa vai vir aqui, vai te destronar e vai se estabelecer na província da Babilônia. E é exatamente isso que acontece. O rei Medo-Persa, Dário, ele vai até a Babilônia, ele mata Belsazar e se estabelece como imperador daquela província. E é aqui que a gente entra no texto que a gente acabou de ler aqui. Existe uma transição entre o capítulo 5 e o capítulo 6 que é muito interessante. Porque no final do capítulo 5 a gente vê o reino de Belsazar sendo destronado por Dário, através do Império Medo-Persa. E no início do capítulo 6, a gente vê Dário chamando o seu colegiado, estabelecendo o seu colegiado ali para governar sobre a província da Babilônia. E é importante a gente diferenciar aqui que no Império Babilônico o governo era centralizado no rei, na figura do imperador. Mas no governo Medo-Persa existia um parlamento, existia um colegiado em que o rei ele não governava sozinho. Então foi estabelecido ali 3 supervisores, 120 sátrapas, nos quais dos 3 supervisores Daniel fazia parte. E a gente não sabe exatamente por que Dário escolheu Daniel para ser um dos 3 supervisores. Porque no final do capítulo 5 ele destrona o imperador babilônico e no início do capítulo 6 ele já está convocando o colegiado dele. Muito possivelmente, Dário ele ficou sabendo da profecia, da prescrição que Daniel fez acerca daquilo que deveria acontecer, aonde o Império Medo-Persa ele destrona o Império Babilônico e a partir disso Daniel deve ter caído nas graças de Dário. É a única explicação assim, mais plausível que a gente tem. Mas o fato é que ele é escolhido para ser um dos 3 supervisores do governo de Dário. E funcionava da seguinte forma, existia 120 sátrapas que governavam distritos do Império Medo-Persa
E esses sátrapas, eles prestavam contas para os 3 supervisores. E os 3 supervisores, eles eram imediatos do rei. Eles que prestavam contas para o rei. Só que o texto ele fala que Daniel ele começa a se destacar por suas qualidades. O texto diz o seguinte: Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Existem outras versões, na Almeida Atualizada, que fala que Daniel ele tinha um espírito excelente. Ele tinha N qualidades que levaram o rei Dário a vislumbrar a possibilidade dele ficar acima dos 3 supervisores. Então seriam os sátrapas prestando conta para os supervisores e os supervisores prestando conta para Daniel. E Daniel seria o imediato do rei. E dentro desse contexto a gente vê Daniel suscitando a inveja dos oficiais que pertencem ao colegiado medo-persa, ao ponto deles procurarem algum tipo de acusação que pudesse destronar Daniel da sua posição dentro do reino. Só que a grande realidade é que os oficiais, os sátrapas, os supervisores, eles tentam acusar Daniel de alguma coisa, só que eles não puderam. E o texto diz, falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. E é importante a gente entender aqui, irmãos, que todo império que cai, ele não cai só militarmente. Todo império que cai, ele também cai dentro de uma condição de degeneração. Toda vez que o império ele cai militarmente, sempre, na maioria das vezes, essa queda imperial ela é precedida por um estado de desordem, de degeneração, e é exatamente assim que o Império Babilônico ele se encontrava naquele momento. E a gente vê isso especificado na realidade de Belsassar. As glórias do reino de Nabucodonosor já não eram mais as mesmas. E a grande realidade é que sempre quando o império ele sucedia o outro, não era garantia de que esse estado de degeneração ele mudaria. Então, também não era garantia nenhuma de que esses supervisores e esses 120 sátrapas, eles não se condicionassem a esse estado de desordem e degradação. Então, basicamente, o que o rei Dário ele queria? Alguém que governasse com ele, em quem ele pudesse confiar, em quem pudesse ser fiel, em quem pudesse confiar as responsabilidades do reino e não fosse negligente, alguém que fosse honesto. E Daniel tinha todas essas atribuições, porque ele tinha um espírito excelente, porque ele era fiel a Deus. Essa é a raiz para a nossa integridade, a nossa vida com Deus. O nosso espírito excelente diante da sociedade, no qual faz a gente prosperar na sociedade, no sentido mais amplo da palavra prosperar, é precedida por uma vida intensa com Deus. E essa é a tônica que a gente vê em todos os capítulos de Daniel. Eles tentaram achar algo que pudesse condenar Daniel, mas não conseguiram. E eles queriam condenar Daniel porque eles sabiam que entre eles e uma gestão corrupta dentro do reino estava Daniel. E aqui a gente aprende, irmãos, que toda vez que a gente é fiel a Deus e por consequência a gente tem uma vida íntegra na sociedade, honesta, uma vida que não é negligente, a gente passa a se sentir inadequado para viver no tempo que a gente vive. Na cultura pervertida que a gente vive, sem valores. Um jovem, uma jovem que não deseja violar o seu namoro, se tornou inadequada para o tempo que ela está vivendo. Um jovem, uma jovem que não quer violar a sua sexualidade, hoje vive de uma forma inadequada para o seu tempo. Um comerciante que não quer pagar propina, ele vive um sentimento de inadequação, porque ele sabe que se ele não pagar propina, ele está assinando um atestado contra a própria integridade dele. Porque é a propina que vai trazer a integridade dele, e não os governos da sociedade. A gente sabe que toda vez que a gente vive de forma íntegra na nossa vida de trabalho, a gente pode melar com o sistema que está acontecendo dentro do trabalho. E a gente pode ser mal visto.
E ter que viver o evangelho dentro desse contexto é entender que em algum nível a gente vai se sentir inadequado para essa realidade. Mas ao mesmo tempo que a gente vai viver de forma inadequada para o nosso tempo, a gente também sabe que a gente está no caminho certo. Amém, irmãos? Um outro aspecto que a gente pode perceber aqui na vida de Daniel é que, independente do contexto em que ele está inserido, ele não se deixa condicionar por essa realidade. Não é porque a gente vive num mar de lama que a gente tem que se sujar, irmãos. Não é desculpa. Não é porque na escola, na faculdade, com os amigos, a gente vê uma vida degenerada de sexo deliberado que a gente tem que se colocar dentro dessa condição também. Não é porque na sociedade a gente vê o conceito de família, casamento, fidelidade sendo jogado pelo ralo que a gente tem que se condicionar a essa realidade para poder ser aceito, para poder pertencer a um contexto. A nossa fidelidade, ela precisa partir de Deus. Porque quando a nossa fidelidade ela parte de Deus, a gente não se preocupa em agradar as tendências do nosso tempo, mas em agradar os valores e os princípios que a gente foi chamado a viver. Mas a má notícia é que a gente vai viver em algum nível o sentimento de inadequação por viver nesse tempo. E foi assim que Daniel se sentiu. Quando, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo honesto, mesmo tendo caráter, mesmo não sendo negligente com as suas responsabilidades, ele foi perseguido. Porque ele se tornou uma barreira entre os oficiais do reino e a sua gestão corrupta. Daniel, ele melou com o esquema daqueles sátrapas e daqueles supervisores. Só que aqueles homens não pararam por aí. Eles viram que não conseguiram atacar a integridade de Daniel. Então o texto diz o seguinte, acerca desses oficiais: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Ou seja, eles não puderam acusar a integridade de Daniel, então eles acusaram a lei do Deus dele. Eles não puderam acusar a integridade e a honestidade de Daniel, então eles decidiram atacar aquilo que é a raiz da integridade de Daniel, a sua fé. E a gente vê aqui, irmãos, como o ser humano ele é ganancioso e ambicioso. Ele chega ao ponto de, para conseguir aquilo que ele almeja, declarar guerra contra o próprio Deus. Porque a grande realidade, irmãos, é que quando a sociedade, o mundo intenta contra a vida e a fé dos cristãos, da igreja, ele não está intentando somente contra pessoas, mas está intentando contra o próprio Deus. Só que, como diz Filipenses capítulo 3, o Deus da sociedade é o próprio estômago. E eles se gloriam daquilo que é vergonhoso. O seu Deus é o próprio estômago, porque eles não querem saber. Eles vão fazer aquilo que eles precisam fazer para conseguir satisfazer os seus desejos, mesmo que as ferramentas para isso elas sejam vergonhosas. Por isso eles se gloriam daquilo que é vergonhoso. João Calvino, comentando sobre esse trecho de Daniel capítulo 6, ele diz o seguinte: podemos uma vez mais inferir quão cegas e loucas são a ambição e a inveja quando dominam as mentes dos homens, pois para eles lutar contra Deus não significa nada. É esse o sentimento daqueles oficiais. Eles queriam estabelecer aquilo que era fruto da sua ambição, nem que para isso eles atacassem a lei do próprio Deus. Para eles não significava nada. Mas a grande pergunta que a gente deve se fazer essa noite, irmãos, é o seguinte: Daniel, ele não pôde ser acusado da sua integridade, e a única coisa que tinham para acusar Daniel era da sua fé. Hoje, nas nossas vidas, a única coisa que as pessoas podem acusar é a qualidade da nossa fé?
Será que a única coisa que a sociedade tem para poder acusar a gente é do quanto a gente ora? Do quanto a gente lê a Bíblia? Do quanto a gente se relaciona com Deus? Do quanto a nossa fé é forte e fortalecida pelo Deus ao qual a gente serve? É interessante, irmãos, porque na mesma medida que a proximidade de Daniel com Deus revelava a sua integridade, a sua honestidade, essa sociedade pervertida que a gente vê denuncia o quanto ela está distante de Deus. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem visto um pouco desse quadro de perversão, de abandono dos valores, sem querer estereotipar aqui essa questão de valores, etc. Mas as pessoas têm abandonado aquilo que há de mais decente. E tudo isso é fruto do distanciamento da sociedade de Deus. Essa que é a grande realidade. Só que hoje a gente também vê, indo na mesma mão, uma igreja em cada esquina. No último censo do IBGE, o número de cristãos era de 40 milhões de pessoas. Isso em 2012. Imagina hoje, em 2022. Esse número ele deve ter triplicado. Mas a gente tem visto cada vez mais a sociedade se pervertendo e o número de igrejas aumentando. Então a pergunta que a gente deve se fazer quando a gente pensa em igreja é: será que a única coisa que a sociedade tem para poder nos acusar é da qualidade da nossa fé? Ou o nosso próprio testemunho já acusa a nossa fé? Ou o nosso testemunho acusa por quanto nós estamos distantes de Deus? Luiz Saião, um pastor que eu respeito muito, ele fez, comentando sobre esse dado do IBGE, falando da quantidade e a expansão da igreja, ele fala que a igreja nos nossos tempos é como um imenso mar, de proporções parecidas com a quantidade de cristão que a gente tem, ou de cristãos declarados. Seria um imenso mar. Se a gente fosse comparar a proporção de cristãos que a gente tem no Brasil, seria um imenso mar. Só que Luiz Saião ele continua dizendo que é um imenso mar, onde a maioria da sua área e da sua região tem 1 palmo de profundidade. Imaginem um mar de proporções gigantescas com 1 palmo de profundidade. E aqui a gente entende, irmãos, a importância que existe de nós estabelecermos uma vida profunda com Deus, para que a gente manifeste, assim como Daniel, um espírito de excelência na sociedade. Para que a gente prospere no sentido mais amplo na sociedade e as pessoas possam olhar para a gente e dizer: eis aí um homem e uma mulher de Deus. A gente não deve se envergonhar da nossa identidade como povo de Deus. Eu estava lendo um livro chamado Contra a Cultura, do David Platt, e ele levanta uma questão muito importante. Ele fala que hoje em dia as pessoas elas têm se conscientizado das coisas que elas precisam fazer acerca de causas sociais e etc. E as pessoas não se envergonham de entrar nessas causas, se conscientizar e etc. Mas quando diz respeito a questões relacionadas à moral, à ética, é como se os cristãos fechassem os olhos. Porque não se orgulham mais com a ética cristã. Não se orgulham mais com a vida e a santidade cristã. Não se orgulham mais de dizer: eu tenho uma marca distintiva do povo de Deus. Que na nossa caminhada, irmãos, a gente possa chegar à maturidade, assim como Daniel, de a única coisa que terem para nos acusar é da nossa fé. Porque tirando isso não tem do que acusar a gente. Amém, irmãos? Mas isso a gente só vai conseguir se a gente dobrar o nosso joelho e viver uma vida consistente com Deus. Então os oficiais, eles decidiram atacar a fé de Daniel. E o que eles fazem? Eles vão até o rei Dário e dizem o seguinte: olha, rei, eu e todos os oficiais aqui nós entendemos que o Senhor tem que assinar um decreto aí.
Um decreto que afirma que durante 30 dias, nenhum homem dentro do reino pode orar a nenhum Deus, a nenhum homem, exceto o Senhor. Durante 30 dias. Se alguém fizer isso, ele vai ser jogado na cova dos leões. E o rei Dário, sem hesitar, ele assina esse edito e determina que todo aquele que orasse durante o período de 30 dias seria jogado na cova dos leões. E aqui a gente percebe, irmãos, que o rei Dário ele não era diferente de nenhum dos outros imperadores. Ele queria glória para si. Ele gostou de ser bajulado. Então ele assinou o edito, mesmo gostando de Daniel. Porque ele não fazia ideia aonde os oficiais queriam levar essa questão. Mas ele gostou de ser bajulado. Então ele assinou o edito. E Daniel, quando ele fica sabendo desse edito, a primeira coisa que ele faz é ir para o seu quarto e orar. Orar como de costume. Como o texto diz que Daniel orava como de costume durante 3 vezes ao dia, durante, muito possivelmente, todo o período que ele esteve na Babilônia. Porque desde os 14 anos ele já dizia não para a Babilônia. E isso se chama consistência, irmãos. Consistência. Mas muito possivelmente, alguns teólogos eles dizem que a cova dos leões de Daniel foi no quarto dele. Porque ali, muito possivelmente, ele foi tentado a não orar. Daniel é ser humano como um de nós, irmãos. Muito possivelmente ele deve ter pensado assim, caramba, mas se eu orar aqui só com a minha mente, não falar nada, aqui em espírito. Ou então ele pode ter pensado o seguinte, pô, mas são só 30 dias, dá uma segurada, pô, rapidinho. Será que Daniel não pensou isso? Ou então ele deve ter pensado, caramba, cara, eu estava relegado no império de Belsazar, agora eu estou ascendendo no reino de Dário e a minha fé está sendo colocada à prova e isso pode custar a minha posição no reino. Irmãos, Daniel era um ser humano como um de nós. O coração dele deve ter passado por uma pressão muito grande naquele momento. A gente não pode descartar essa realidade. Mas o fato é que ele orou e pediu a ajuda de Deus. Mesmo que a sua vida ela tivesse em jogo, ele orou. Irmãos, é interessante notar aqui, como a gente percebeu, que era de costume Daniel orar. Era de costume ele orar. Era parte da rotina dele, era parte da disciplina dele orar. Ele tinha uma vida consistente com Deus. E para a gente entender um pouco dessa consistência, dessa intimidade que ele tinha com Deus, eu vou citar uma coisa aqui que o reverendo Arthur disse para mim. Não relacionado ao que a gente está conversando aqui, mas que pode trazer um vislumbre daquilo que acontece na vida de Daniel. O Arthur estava me dando os conselhos lá de casamento, né? Falando lá, não, porque, caramba, cara, é muito bom confiar em alguém que você sabe que em qualquer circunstância vai estar junto contigo, com toda a segurança, né? Acredito que a Carol também deve falar isso pro Brani. Pô, qualquer circunstância, tô contigo, cara. Isso é fruto de intimidade, irmãos. O Brani e o Arthur, eles só sabem que podem confiar nas suas esposas, independente das circunstâncias, porque eles têm uma vida consistente com elas. E a nossa confiança em Deus, ela também se baseia em consistência, intimidade, ao ponto da gente entender que, independente das circunstâncias, Ele vai estar junto com a gente. Mas isso você só encontra num ambiente onde a relação é consistente. Mas por que a gente se deixa levar pela incredulidade? Por que a gente se deixa levar pela falta de confiança quando a primeira circunstância ela aparece na nossa vida? Porque muitas vezes o que a gente tem não é consistência com Deus, é só familiaridade. A gente conhece a palavra, a gente conhece algumas coisas que Deus falou, que Jesus disse, algumas passagens, mas a gente não tem intimidade com Deus.
E a intimidade que Daniel tinha com Deus era a certeza e a segurança no seu coração que ainda que ele fosse tentado a não orar, ele podia orar porque Deus seria com ele. Então, o chamado que a gente vê aqui para nós como igreja é que a gente reestabeleça a nossa vida com Deus. Tire a poeira do nosso quarto para poder orar e colocar o joelho diante da presença do Eterno. É isso que gera consistência com Ele, irmãos. E a certeza de que Deus não vai nos abandonar. Confiança só é gerada com intimidade e consistência. Amém, irmãos? Nós precisamos tirar os bagulhos, as coisas que tem no nosso quarto e separar o nosso cantinho de novo que a gente orava e que a gente se dedicava a Deus. É muito bom lembrar, irmãos, do tempo em que a gente vivia coisas profundas com Deus. Não é bom lembrar disso? Por que as coisas têm mudado? Não é Deus que mudou, é a gente que tem mudado. A gente só precisa voltar a fazer coisas que antigamente a gente fazia. Orar, se dedicar a Deus. Daniel teve uma vida consistente com Deus e disse não para a Babilônia. Ascendeu ao governo da Babilônia. Era o principal dos sábios. Interpretava sonhos. Era importante. Justamente porque ele tinha uma vida consistente com Deus. De pura devoção com Deus. E é esse o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Para que a gente saiba que se nós queremos ser um povo distintivo na sociedade, nós precisamos orar. Nós precisamos ter vida com Deus, vida de devoção com Deus. E parece que os oficiais já tinham tudo armado. Eles já sabiam o lugar, a hora que Daniel orava, os momentos. E foi questão de tempo para eles descobrirem que Daniel tinha orado. Então, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Ir até o rei para poder dizer que Daniel estava orando. E eles disseram para o rei: Senhor, você não assinou um decreto que dava conta de que todo aquele que orasse durante o período de 30 dias a qualquer outro Deus ou qualquer outra pessoa que não fosse o Senhor deveria ser jogado na cova dos leões? Sim, eu disse isso. Isso aqui é unção, irmãos. É o óleo que escorre na barba de Arão. Então o rei, ele diz, eu disse isso. Eu decretei que ninguém poderia orar a outro Deus ou a outra pessoa. Amém. Obrigado, irmão. Então, os oficiais do reino, eles dizem, beleza, você assinou, mas Daniel está orando. Lembra do exilado de Jerusalém? Eles falam com um tom de menosprezo, de preconceito. Lembra do exilado de Jerusalém? Ele está orando. E aí, o que você vai fazer? E o texto fala que o rei Dário, ele fica consternado. Ele fica consternado porque ele sabe que ele tinha sido passado para trás. Ele foi bajulado e ele fez aquilo que os oficiais queriam. Então toma cuidado, irmãos, com as pessoas que bajulam muito vocês. Então o texto fala que até o anoitecer, o rei Dário, ele tenta ver formas de salvar Daniel. Muito possivelmente, o que ele tentou fazer? Ele tentou ver algumas brechas na lei que de alguma forma pudessem salvar Daniel. Só que o texto diz que ele não conseguiu. Então ele ordena que Daniel viesse e joga Daniel na cova dos leões. E quando ele joga Daniel na cova dos leões, ele diz o seguinte para Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então é fechado com uma pedra muito grande, é selado com o anel do rei e dos oficiais do reino, que mostra muito daquilo que a gente tinha conversado aqui, que é um governo que é baseado num parlamento, em que o rei ele não governa sozinho. Então esses dois selos que representam o rei e o parlamento é uma base desse tipo de governo. É selado, fecha e Dário ele volta para o palácio, totalmente consternado.
Ele não queria nenhum divertimento, ele não queria música, ele não queria qualquer tipo de coisa que pudesse distrair ele não queria comer, ele não queria beber. E ele ficou dessa forma até o amanhecer. E quando amanheceu, ele foi até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Ele não ouviu um rugido. Ele ouviu a voz de Deus, a voz de Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. É interessante porque Daniel ele fala isso num tom totalmente amável. Ó rei que vive para sempre. Ele poderia estar ressentido nessa condição. Você me jogou aqui. Agora, e aí, rei? Deus me livrou. Mas ele foi totalmente amável, totalmente respeitoso, com um espírito extremamente dócil. E aqui, através da vida de Daniel, a gente também aprende isso. Que dentro desse mundo tão polarizado, tão hostil, que a gente possa apresentar essa espiritualidade para o mundo. Uma espiritualidade amável, dócil, respeitosa, que revela o amor e a misericórdia de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, a gente vê um testemunho de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Para que a gente viva de forma inadequada para os padrões da sociedade, a gente precisa de fé. Porque para poder nadar contra a corrente, a gente precisa confiar muito em Deus e saber aquilo que a gente está fazendo. Se é preciso muita fé, para, mesmo quando a nossa fé ela é confrontada, a gente se colocar diante de Deus e orar pedindo ajuda a Ele. É preciso confiança, é preciso fé. E nesse momento do texto, a gente vê também que a grande questão de Daniel ser liberto da cova dos leões não é que todo aquele que passar por algum tipo de aflição, se confiar em Deus, vai ser liberto. Essa não é a mensagem do texto. A grande mensagem do texto é que toda vez que nós somos jogados na cova dos leões, seja elas quais forem, na realidade que você vive, nós precisamos ter a fé e a certeza de que Deus está dentro da cova com a gente. E vive a nossa dor, vive a nossa realidade. Assim como os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, mas tinha um 4º homem junto com ele, nas circunstâncias em que você vive, nas dificuldades, Deus ele pega na sua mão e não diz vai, ele diz vamos. Essa é a certeza que a gente precisa ter. Porque independente daquilo que aconteça, independente se Deus não nos livrar das circunstâncias difíceis, a paz que excede todo entendimento vai nos guardar no momento da aflição. Nós temos um Deus, irmãos, que não está indiferente à nossa dor. Pelo contrário, Ele se fez homem e viveu as debilidades humanas. Ele viveu as debilidades da condição humana para poder se identificar com o povo. Ele foi perseguido assim como Daniel. Ele foi caluniado como Daniel. Ele foi levado até a cruz para sofrer a cruz que nós deveríamos sofrer. Tudo isso para poder dizer que na cova Ele está do nosso lado. E Ele não está indiferente à nossa dor. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele foi até a cruz para pavimentar um bom e perfeito caminho para a gente acessar a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela certeza de que nós temos um Deus conosco. Um Deus que segura as nossas mãos dentro da cova. Um Deus que segura nas nossas mãos na fornalha ardente. Um Deus que não está indiferente ao nosso sofrimento. Um Deus que não está indiferente às nossas demandas. Um Deus que não diz vai, que diz vamos. E caminha conosco. Mesmo quando a gente é taxado de inadequado para a nossa cultura. Mesmo quando tentam afetar a nossa fé e a lei que nós vivemos.
nós temos um Deus conosco. Um Deus no qual a gente possa confiar. Um Deus que mesmo na iminência da morte, nós podemos orar porque a nossa confiança no Senhor é muito maior do que a iminência da morte que nos espera. Obrigado, Senhor. Essa é uma certeza, Pai, que nós não encontramos em nenhuma área da sociedade. Essa é uma certeza, Pai, que nenhum bom trabalho pode nos dar. Essa é uma certeza, Pai, que nenhuma outra realidade pode nos dar, somente o Senhor. Que nos faz se prostrar diante da Tua presença, Pai. E pedir o Teu auxílio, a Tua ajuda, porque o verdadeiro preço foi pago. O Senhor sofreu a nossa dor, Pai. O Senhor sofreu as nossas aflições. E nós temos a certeza de que o Senhor não se encontra indiferente à nossa realidade. Em nome de Jesus, Pai, pegue nossas mãos, Pai. Internaliza nos nossos corações a certeza de que nós temos um Deus que caminha do nosso lado. Independente da nossa incredulidade, independente da nossa fraqueza, Senhor, nos ajuda. É isso que nós te pedimos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém.